Olá, hoje é sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Eu sou Philipp Feminen e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. A Alemanha ultrapassa a marca de 1 milhão de casos de Covid-19. A AstraZeneca admite erro em dosagem e cria dúvidas sobre a eficácia da vacina. Trump diz que deixa a Casa Branca se colégio eleitoral declarar Biden vencedor. A Alemanha ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas, o país contabilizou pouco menos de 23 mil novas infecções e 426 mortes. Os dados são do Instituto Robert Koch, a agência de controle e prevenção de doenças infecciosas da Alemanha. Com isso, a Alemanha é o 12º país do mundo e o 6º europeu a entrar na casa dos milhões de contágios. A curva dos novos contágios com coronavírus cresceu fortemente no país desde o começo de outubro. Atualmente, há mais pacientes com Covid-19 internados em UTIs do que no auge da primeira onda em abril. Nesta semana, o governo alemão decidiu prolongar as medidas anti-coronavírus até pouco antes do Natal. Durante o período das festividades de fim de ano, está planejado um afrouxamento das restrições. A farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford reconheceram ter ocorrido um erro de dosagem em sua vacina contra a Covid-19 nos testes clínicos. O erro gera dúvidas sobre a eficácia do imunizante. A AstraZeneca divulgou na segunda-feira o resultado de seus testes clínicos em voluntários. Foram apresentados 2 métodos, que combinados representaram uma eficácia média de 70%. A eficácia maior foi alcançada com a aplicação de 2 doses. Sendo uma meia dose na primeira aplicação e uma dose completa na segunda. Neste caso, os resultados apontaram para uma eficácia de 90%. No entanto, a farmacêutica não explicou por que um dos grupos recebeu somente meia dosagem, o que não estava previsto e representa quebra de protocolo. A intenção era aplicar 2 doses completas, como reconheceu a AstraZeneca na quinta-feira. Além disso, a AstraZeneca reconheceu também que o número pequeno de voluntários que recebeu a meia dose torna difícil concluir a eficácia real da vacina. Também não havia nenhuma pessoa com mais de 55 anos entre os voluntários. Especialistas não sabem explicar por que o grupo que recebeu apenas meia dose numa das aplicações teve uma proteção mais elevada do que o grupo que recebeu 2 doses completas. A vacina da AstraZeneca foi a primeira escolhida pelo governo brasileiro para a compra antecipada, mas as dúvidas levantadas sobre a eficácia do imunizante britânico podem dar vantagem às concorrentes. As vacinas das farmacêuticas Moderna e Pfizer apresentaram eficácia superior a 90%. Por outro lado, possuem custo mais alto de produção e exigem uma logística complexa de transporte e armazenamento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse pela primeira vez que deixará o cargo se a vitória presidencial de Joe Biden for confirmada oficialmente. Trump foi questionado na quinta-feira por um repórter sobre se deixaria a Casa Branca caso o colégio eleitoral declare Biden vencedor do pleito presidencial. O presidente disse que sim, mas se recusou a admitir sua derrota e insistiu que a disputa está longe de acabar. Trump disse que se o colégio eleitoral eleger Biden será um erro difícil de aceitar e voltou a dizer que houve fraude nas eleições. A campanha de Trump entrou com ações judiciais e pedidos de recontagem em alguns estados, mas até então não apresentou provas das alegadas fraudes. O colégio eleitoral americano irá se reunir em 14 de dezembro para declarar o vencedor da eleição presidencial. O colégio eleitoral é um órgão integrado por 538 delegados. São estes delegados, representantes dos 50 estados americanos, que elegem de forma indireta o presidente dos Estados Unidos. As projeções dos resultados das urnas dão a Joe Biden 306 votos contra 232 para Trump. O presidente Jair Bolsonaro rejeitou prestar depoimento presencial no caso que investiga sua alegada interferência na Polícia Federal. O inquérito é referente à investigação das declarações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que alega ter sofrido pressão de Bolsonaro para trocar o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Em documento enviado ao STF, a Advocacia Geral da União comunicou o desejo do presidente de declinar do meio de defesa que lhe foi dado unicamente por meio presencial. O inquérito está paralisado desde 17 de setembro,
devido à indefinição sobre o depoimento de Bolsonaro. A investigação foi suspensa até que o plenário do STF decida se Bolsonaro tem ou não o direito de depor por escrito. O inquérito foi aberto em abril, após Moro pedir demissão do Ministério da Justiça e lançar acusações contra o presidente. Segundo Moro, Bolsonaro decidiu trocar a chefia da Superintendência Fluminense da Polícia Federal para ter acesso a informações de investigações sobre sua família. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.